No transporte de membranas, temos o transporte passivo e o transporte ativo. No transporte passivo, não utilizamos o gasto de energia e a favor do gradiente de concentração. Os exemplos que temos é a difusão simples e a difusão facilitada. Temos também o transporte ativo, que temos o gasto de energia, é contra o gradiente de concentração e utiliza de proteínas transportadoras. E o exemplo disso é a difusão ativa. O sódio tem maior concentração na região de fora da célula e o potássio tem maior concentração dentro da célula. No início, a proteína está aberta para a parte de dentro da membrana plasmática. O sódio se encaixa nos sítios da proteína. Uma molécula de ATP utiliza um fosfato que se liga na proteína, tornando a adenosina trifosfato em adenosina difosfato. Quando esse fosfato se liga na proteína, ela abre para a parte de fora da célula, fazendo com que saia 3 íons de sódio. Com isso, 2 íons de potássio se ligam nos sítios da proteína. O fosfato se desprende então, fazendo com que a proteína volte a se abrir para a parte inferior da célula, fazendo com que o potássio entre. Neurônios são células que podem chegar até 1 metro de tamanho. A membrana celular do neurônio contém milhares de pequenas moléculas conhecidas como canais, permitindo a passagem de sódio e potássio. Geralmente os canais neuronais são fechados. Neste estado, o interior é mais negativo do que a carga exterior, registrando 70 mV negativos em relação ao exterior do neurônio. O impulso nervoso começa quando a pressão com outros sensores entram e desequilibram a membrana do neurônio ao ponto que o potencial de diferença atinja 55 mV negativos. Com isso, abrem-se os canais de sódio, permitindo a entrada de sódio de carga positiva no interior do neurônio. Agora, o interior da membrana ficará mais positivo do que o exterior da célula, atingindo 40 mV. Isso é chamado de despolarização. A membrana agora está polarizada, pois o interior está mais positivo porque a carga líquida do interior do axônio passou de negativo a positivo. Com o impulso, passa a começar a abrir canais de potássio carregados, permitindo a entrada de potássio, fazendo com que o interior possua novamente uma carga negativa. A voltagem cairá e a membrana ficará repolarizada, pois seu interior ficará mais negativo do que seu exterior da membrana. O processo de despolarização e repolarização da membrana é chamado de potencial de ação ou impulso nervoso. Após o impulso, alguns canais de sódio permanecem abertos um pouco mais que o necessário para a membrana voltar ao potencial de repouso. Esta etapa é conhecida como pós-potencial hiperpolarizante. Nessa etapa, o neurônio é incapaz de produzir um impulso nervoso e entra no modo refratário, onde a bomba de sódio e potássio continua a retornar íons de sódio para fora e potássio para dentro do axônio, fazendo com que o neurônio retorne ao potencial de repouso. A unidade básica do sistema nervoso é o neurônio. Células longas que produzem mensagens em um único sentido, de uma região a outra. O neurônio é estruturado em núcleo ou corpo neural, chamado soma, de onde partem os prolongamentos chamados dendritos e axônios. Os dendritos são prolongamentos mais curtos quando comparados ao axônio e apresentam-se bastante ramificados e numerosos. Eles estão relacionados com a função de receber estímulos. Existem 3 tipos de neurônios: neurônios sensitivos aferentes, que levam o estímulo dos receptores ao sistema nervoso central, neurônios motores eferentes, que levam o estímulo do sistema nervoso central aos órgãos executores, e os interneurônios, que ligam os neurônios motores aos sensitivos e aparecem no encéfalo ou na medula espinhal. Já os axônios,
normalmente são únicos, com ramificações geralmente em sua extremidade. Esse prolongamento pode atingir até 1 metro de comprimento e está relacionado com a transmissão do impulso nervoso, prolongamento eferente. Na maior parte dos casos, essa estrutura está envolta por uma bainha de mielina, que é formada por oligodendrócitos ou células de Schwann. Essa estrutura não é contínua por todo o axônio, ocorrendo áreas sem mielina, que são denominadas de nódulo de Henver. Entre a porção final do axônio e a superfície de outra célula, encontramos pequenos locais chamados de sinapse. É nas sinapses que são lançadas substâncias neurotransmissores que permitem a transmissão do impulso nervoso de uma célula para outra. Os tipos básicos de neurônios. Os neurônios podem ser classificados em 4 tipos básicos, levando em consideração sua forma. Neurônios multipolares. Possuem mais de 2 prolongamentos celulares. A maioria dos neurônios do nosso corpo é classificada como esse tipo. Neurônios bipolares. Possuem apenas um dendrito e um axônio. Neurônios unipolares. Possuem apenas um axônio. Considerando a sua função, os neurônios podem ser divididos em sensitivos ou aferentes. Esses recebem os estímulos produzidos fora do corpo e internamente. Neurônios motores ou eferentes. Eles conduzem o impulso nervoso para glândulas, músculos lisos e estriados. E os interneurônios, que são aqueles que conectam um neurônio ao outro, sendo encontrados no nosso sistema nervoso central. O tecido nervoso é responsável por diversas funções do organismo, como coordenar as atividades de diferentes órgãos. Esse tecido é composto principalmente por neurônios e células da glia, ou neuróglia. Os neurônios são as células responsáveis pela propagação dos impulsos nervosos. Já as células da glia apresentam diversas funções, mas por muito tempo foram relacionadas apenas com a função de proteção e nutrição dos neurônios. As células da glia, que foram descritas há mais de 150 anos, são um conjunto de vários tipos celulares, sendo as suas células principais os astrócitos, oligodendrócitos, micróglias e ependimócitos. Os astrócitos, células da glia mais comuns, são células grandes em forma de estrela, com prolongamentos, núcleo grande, cromatina frouxa e nucleolo central. Estão relacionados à homeostase do sistema nervoso central, desempenhando funções como funcionamento e formação de sinapses, nutrição dos neurônios, liberação de neurotransmissores, participação na barreira hematoencefálica, guia para a migração dos neurônios e impedimento da propagação desordenada de impulsos nervosos. Dentre as suas funções, destaca-se a de nutrição. As extremidades dos prolongamentos dos astrócitos circundam os vasos sanguíneos e, através deles, os nutrientes são levados até o neurônio. Podemos classificar os astrócitos em diferentes subtipos, dentre eles os protoplasmáticos e fibrosos. Os astrócitos protoplasmáticos apresentam diversos prolongamentos curtos, enquanto os fibrosos apresentam poucos prolongamentos e estes são longos. Astrócitos protoplasmáticos são encontrados na substância cinzenta e os astrócitos fibrosos na substância branca. Os oligodendrócitos possuem núcleo esférico e são menores que os astrócitos. Essas células são encontradas na substância branca e cinzenta. Na substância branca, eles são encontrados envolvendo os axônios de alguns neurônios, formando assim uma membrana rica em substância lipofílica, denominada bainha de mielina. As células da micróglia também estão presentes nas substâncias brancas e cinzentas do sistema nervoso central. Essas células são alongadas e pequenas, com núcleo em forma de bastão e cromatina condensada. Elas atuam na defesa imune do sistema nervoso central. As células ependimares são células cúbicas ou colunares, com núcleo ovoide e cromatina condensada. Suas funções são revestir os ventrículos encefálicos e o canal central da medula.